Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio na Voz das Menogatas, um espaço para que a gente tenha juntas uma jornada de transformação com transparência, verdade e ciência. Hoje, quem está aqui com a gente é a doutora Simone Matsuda, médica endocrinologista. Ela é doutorada pela Escola Paulista de Medicina, com fellow de research na Cleveland University nos Estados Unidos. E agora está no pós-doc só em área de atuação de obesidade. Ela vai contar tudo que a gente quer saber. Seja bem-vinda, doutora Simone. Muito obrigada, Simone. Obrigada, Thelma. Obrigada, por Natália. estar conosco. Então já vamos começar contando o início do início. Como as mulheres conseguem identificar quais são os primeiros sinais de que a saúde hormonal pode estar desequilibrada? Muito interessante, viu, Thelma, você trazer essa questão, porque a gente sabe, né, que as mulheres nessa fase, e quando a gente fala da menopausa, a gente fala dos 10 anos também antes que antecedem a menopausa, que a gente sabe em média 10 anos já começam alguns sinais e sintomas a aparecerem. Isso é muito importante a gente colocar aqui para todo mundo, porque por muitos e muitos anos a gente viu essas mulheres por conta de alguns estudos do passado que falavam que tinha associação com terapia de reposição hormonal com câncer. Então a gente teve muito tempo aí dessas mulheres sofrendo com calor, rubor facial, avermelhidão facial, uma insônia por conta que elas são acordadas com calor noturno. Então tudo isso são alguns sinais e sintomas que podem ocorrer mesmo antes... No climatério, exatamente. Então, já pode ser percebida essas alterações. Mesmo antes, exatamente, da menopausa, que é a falência ovariana, né? Uhum. Só que antes mesmo dessa falência ovariana, esse ovário, ele começa a diminuir essa produção hormonal, né? Que é principalmente de estrogênio. E esses sintomas começam a aparecer. Além disso, a gente tem também algumas alterações de atrofia vaginal, ou seja, a vagina fica mais seca, né? Então, tem todas essas alterações. É quando a gente fala que a mulher começa a derreter. Exatamente. Começa a perder colágeno, o rosto enruga e o canal vaginal estica. É o contrário. Exato. E essa perda de estrogênio é que faz com que essa mulher tenha todos esses sintomas. Além disso, essa oscilação hormonal, ela leva muito a uma redistribuição de gordura corporal. Uhum. E como que acontece essa redistribuição de gordura corporal? Bom, além dessa questão de aumento de gordura visceral abdominal, que a gente já sabe, tem alguns estudos mostrando um aumento de gordura intramuscular, dentro da própria musculatura. Uhum. E aí, o que acontece? Esse músculo, ele acaba tendo uma perda muscular, um aumento da gordura, né? E essa mulher acaba tendo a gente fala, resistência à ação da insulina, Sim. o que leva, então, aos problemas cardiovasculares, ao diabetes, infarto, AVC, por conta dessa resistência à ação da insulina que o próprio gordura faz dentro do músculo. Então, tem uma infiltração de gordura dentro do músculo. É tipo carne marmorizada que nossos maridos gaúchos amam comer. Sim, A mulher vai ficando marmorizada. Sim, vai musculatura. começando a acontecer a questão da sarcopenia, que é a perda da massa magra, a concentração de gordura na região abdominal e também intramuscular, que é uma coisa que eu não sabia, que eu desconhecia. Exatamente. Mas aí, assim, a mulher começa a perceber esses sintomas, né, que podem ser variados dependendo de pessoa, de mulher para mulher. Ela consegue monitorar isso de alguma forma através de exames, por exemplo, sei lá, eu tô sofrendo alguns dias com insônia, ou comecei a suar, ter mais sudorese acima do normal. Eu devo, então, procurar uma ginecologista ou uma endocrinologista ou uma médica para pedir quais exames que a gente pode identificar se realmente está no climatério ou entrando na menopausa. Thelma, é muito importante você falar sobre essa questão, porque as mulheres começam a ter esses sintomas e elas acabam, mas é normal, eu tô um pouco cansada, eu tô, sabe aquela coisa, envelheci, aquela coisa da insônia, mas eu tô estressada. Coisa. Então é muito importante você conhecer o seu corpo, né? E ter essa questão e você procurar identificar
procurar o seu médico, né? Que isso é muito importante para identificar realmente o que está acontecendo com os hormônios, né? E são hormônios que a gente dosa no sangue. E a gente consegue identificar de fato o que está acontecendo, essa oscilação hormonal, essa diminuição do estrógeno e progesterona que acontece mesmo. E aí, dentro disso, né, uma coisa que eu acho que todo mundo tem vontade muito de entender é o seguinte, que tá claro para todo mundo que existe uma avalanche hormonal acontecendo, tá? Todo mundo tá na mesma página, ok. Essa avalanche hormonal também faz com que a gente tenha muita dificuldade de perder peso. Mais uma vez, eu sou exemplo aqui, sou paciente da doutora Simone, incansável, ela não desiste de mim. E assim, é completamente diferente você conseguir emagrecer 40 a mais do que antes, isso a gente sabe também. E apesar dessa realidade que existe, sim, tem alguns pilares, algumas diretrizes que sempre são fundamentais para a gente conseguir diminuir o peso, para que eu consiga perder peso? Perfeito. Essas diretrizes que a gente fala de mudança do estilo de vida, ela deve e tem que existir, né? A gente sabe muito bem disso, né? Vamos colocar. Eu escuto sempre na minha médica. Exato. O quanto que é difícil a gente colocar um novo hábito no nosso dia a dia, na nossa rotina, só que é muito importante que isso aconteça, né? E são três destaques que eu falo aqui para vocês, que é primeiro uma alimentação saudável, equilibrada. Isso se traduz em 75% a 80% mais ou menos dos resultados de perda de peso. É um pilar fundamental a alimentação equilibrada, saudável, nesta faixa etária e em outras também, né? Então aqui eu tô falando no geral. Número total de caloria, né? Exatamente. Tem que ter restrição, não tem mais. Tem que ter um cálculo calórico para tua necessidade. Acima do seu peso, e aí a pessoa quer voltar pro que ela sempre foi. Déficit calórico. Então tem que ter um déficit calórico. Exato. Não restrição tanto por conta de outros que podem levar a uma compulsão, enfim, mas um déficit calórico, perfeito. Tá. E então aí, o déficit calórico é um pilar. É um pilar. Certo. O segundo pilar, importantíssimo também, associado sim a uma alimentação saudável, é o exercício físico. E aí, exercício físico e atividade física são coisas diferentes, né? Sim. Atividade física são suas atividades diárias, né? O que você faz? Eu caminho para chegar no meu trabalho, subo escada, lavo a louça, lavo a roupa, enfim. O que eu faço são minhas atividades diárias. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente sabe hoje? Porque algumas pessoas menosprezam essa atividade diária. Só que ela leva um gasto calórico. Por exemplo, você ir no supermercado, uma pessoa de 70 quilos, vai fazer compra 1 hora, empurrar o carrinho e pegar coisa da prateleira. Ela gasta entre 75 a mais ou menos 135 calorias. Então, isso é uma questão que a caminhar com o cachorro também leva uma perda calórica em uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos. E assim, existe, do mesmo jeito que eu passo 1 miligrama de remédio, existe uma prescrição médica de uma quantidade específica de exercício? Sim, é o DPP, é o Programa de Diabetes, de Prevenção ao Diabetes, e esse número 150 minutos por semana. De atividade a OMS recomenda, né? Também, é o que a OMS recomenda, exatamente. No mínimo, de preferência de atividade física resistida. Isso aí, Thelma. Então, quando a gente vai para essa faixa etária, a gente pede o exercício resistido. E aí, a questão do exercício não é somente a perda de peso, é também a questão do qualidade de vida, melhora dos sintomas de depressão, tristeza, ansiedade. Por quê? Porque a gente tem liberação de dopamina e endorfina. Quando a gente tem o exercício resistido, por exemplo, a gente tem liberação de endorfina, né? O ciclismo, a corrida. Então, isso faz o quê? Motivação. A pessoa se sentir muito melhor. Então, a qualidade de vida. Melhora o sono. Melhora a libido. Exato. E aí você colocou o outro pilar, que é um pilar super importante, que é o sono. Qualidade do sono. Quando a gente fala qualidade do sono, é muito importante. Tem um estudo que ele fala o seguinte:
A pessoa que dorme menos de 6 horas por noite, no dia seguinte, ela ingere de 300 a 500 calorias a mais no dia seguinte. Compensatório. Exatamente. Então, o que acontece aqui? A gente tem uma compensação no dia seguinte. Coloca isso dia após dia. Então, quanto vai ter de caloria acumulada em um mês? Daí ela nem percebe isso e fala, ela vai ganhando eu peso. Comi igual, doutor, e eu tô ganhando peso. Não, e fora igual. a questão seguinte, a atividade física, ela tá diretamente ligada à questão do sono também. Porque no sono que tu forma o músculo, tu tem a liberação natural do GH, tu forma o músculo. Se tu não dorme direito, teu músculo não consegue recuperar, tu não tem a formação de massa magra. Então tá tudo exatamente tudo interligado. Sempre são muitas variáveis que tem que estar juntas para ter o resultado final positivo, né? Exatamente. E não existe uma receita de sono, bolo, é sempre alimentação, a individualização de cada um. Alimentação, atividade física, restrição calórica, déficit calórico e ainda com tudo isso, essa alteração comportamental, né, que é a mudança do hábito, associado também a pessoa identificar a questão cerebral, o gatilho que pode, levar então, ao aumento da fome. Você né? colocando isso, sim, desse gatilho da fome, eu queria entender. Existe a fome que vem da barriga, tipo, ai, minha barriga tá doendo. Fome dói, né, gente? Eu sei, alguém já passou fome pra perder peso? Eu não tenho vergonha, eu já passei. Quem então, não, né? Então, fome dói. Essa frase é verdadeira, né? E a indústria, que é uma das mais milionárias do mundo, dioturnamente não para de pesquisar uma coisa mágica que eu faço assim, amanhã eu tô plena, linda, magra, sem tecido adiposo. Todo mundo quer uma fórmula mágica, a gente sabe que isso não. É muito... Não existe atalho. Não existe atalho. Não tem almoço grátis, gata. É o seguinte, vai ter que fazer tudo. E aí, existindo essa fome que dói, que a gente sente, que é a fome física, que vem da minha barriga. Me explica um pouco dessa fome cerebral aí. Olha, é um mecanismo super complexo, né? Tanto sim que, só para você viu, o mecanismo da fome, ele é complexo. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem a fome física, tá? Que é a fome relacionada ao alimento, para você ter energia, para você conseguir fazer suas atividades diárias, tá? Tipo, a gente instintiva, que faz o meu cachorro comer. A gente fala que é a fome homeostática, para te dar energia para você ter suas atividades diárias. É o almoço, o jantar. E a fome mesolímbica, é aquela vontade de comer. É a fome emocional. Exato. Também chamado de sistema de recompensa não à toa, né? Sim. Então, e essa fome, que é a vontade de comer, ela tá muito relacionada com o estresse, ansiedade. Também isso leva a um gatilho para essa fome emocional. Que é a vontade de comer alimentos mais palatáveis, beliscar, né? Então, tudo isso tá relacionado. A gente chama de comfort food. Quer compensar com a comida, né? Quer compensar com a comida. Acha que precisa compensar com a comida. E falando nessa questão de emoções, né? Tu falou agora sobre depressão, sobre ansiedade. Quando a pessoa tá com esses hormônios desregulados no climatério ou na menopausa, e ela começa a sentir alguns sintomas, mais ansiosa ou talvez mais depressiva, mais triste, mais apática. Como ela vai identificar se esses sintomas são realmente hormonais ou são psicológicos? Já na menopausa, inclusive um pouco antes, já por essa oscilação hormonal do estrógeno, né, como eu disse antes, pode existir essa questão da ansiedade, um pouquinho mais de tristeza e levando até uma depressão. Por quê? Por todo o contexto, né, geral que leva a essa queda hormonal, tá? Uma coisa química mesmo. Uma coisa química, exatamente. E aí, o que acontece? Por que essa mulher ela deve procurar realmente um ginecologista, um endocrinologista, alguém que conheça muito bem tudo isso? Acompanhamento, a rede de apoio. É a sororidade, é falar, vem cá, isso é normal, você não tá louca, não é culpa sua. Exatamente. Vamos separar aqui o joio do trigo. E precisa identificar. É claro que um profissional, depois identificando, vendo que vamos entrar com terapia de reposição hormonal, quando essa mulher pode entrar, que ela não tem nenhuma contraindicação. Sim. Então, é muito importante ter esse acompanhamento e depois
Se mesmo com a terapia de reposição hormonal, ela não melhorar, aí sim Procurar uma ajuda psiquiátrica, psicológica. Eu tenho até uma pesquisadora americana que ela fala: Your brain is impacted as your ovary. Ou seja, teu cérebro é tão impactado quanto o seu ovário quando a gente tem essas Exatamente. avalanches e essas enxurradas hormonais. E às vezes as pacientes falam assim: mas eu vou em quem, doutor? Eu fico na senhora, eu vou na doutora Simone? Porque a gente também tem o privilégio de trabalhar juntas. Eu tenho todo dia ela lá. E ela tem todo dia eu lá. E é isso, é uma combinação, né? Exato. É uma rede de apoio que te leva a um resultado final positivo. Não tem uma fórmula mágica. Você não vai ali na esquina comprar um remedinho e daqui um mês perder 10 quilos. Exato. E aí a solução, uma das soluções seria justamente a terapia de reposição hormonal. Exato, porque tudo na vida a gente trata sempre a causa. Porque, né, para depois ajustar e ver se realmente é uma depressão, uma ansiedade com outras causas, E às sim, vezes vamos tudo tratar. misturado, Às vezes né? é tudo misturado. Então tem toda essa identificação, e isso é muito individual, né? De paciente para paciente. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento. E esse acompanhamento não é quando chegou lá e, eu vou esperar parar minha menstruação para eu começar a acompanhar. A gente sabe que, eu falei no início, 10 anos antes. Então, esse Exato. acompanhamento, ele tem que ser desde o início, porque a gente consegue chegar... Agora, nos Exato. 40. Depois vamos fazer um só de testosterona? Com a Seria doutora Si? Vamos fazer. Seria um De máximo, reposição porque de tem testosterona? muita questão hormonal. E explicar, Eu acho que a gente... O quanto a testa é muita importante, dúvida. né? Eu acho E também quem super não pode. importante. Tem muitas Exato. mulheres que não podem. Tem. Exato, Então, tem quando muitas não mulheres... pode, quando não é recomendado. E aí entra muito a questão exatamente do profissional, e por isso que é muito importante esse acompanhamento, de saber esse histórico. Então, assim, eu tive câncer de mama, não, então não pode fazer, né? Tromboembolismo ativo, trombose, quem tá com trombose não pode fazer também. Então, essas são algumas contraindicações, entre outras, que a gente sabe também. Infarto recente, AVC recente. Diabetes descompensada. Tem algumas contraindicações e o médico tem que manejar isso com a paciente, mas é isso, quando você já faz esse acompanhamento, você já vai trazendo, não é, Nath? Não, e olha já aí, vai... Se pra gente que tem esse acesso diário à informação, porque é a nossa profissão, a Thelma que vive isso no dia dela, assim, vivendo uma vida saudável e colhendo o resultado dessa vida saudável, e com uma rede, podendo trazer a informação técnica, se a gente tem tanta dúvida. Sim. Nessa prática do dia de falar, nossa, mas será que eu tô depressiva? Será que eu tô cansada? Será que eu tô com algum hormônio que não tá muito bem colocado dentro dos valores que a gente coloca de normalidade? Por isso que a gente precisa muito prestar atenção, né? Se autoconhecer. Se autoconhecer, isso é muito importante. Outro ponto importante, que a gente tá falando aqui só da terapia de reposição. Só que tem alguns distúrbios hormonais, né? Associados, por exemplo, um hipotireoidismo, pode levar a uma depressão, uma tristeza quando não tratado. Então, a gente precisa identificar isso através de exames, realmente. Então, por isso que é tão importante a gente fazer esses exames regulares, acompanhar com o médico, né? Com o profissional que cuide de você, que olhe com você como um todo mesmo, sabe? Isso é muito importante. Então, olha só, a gente tem algumas coisas assim, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, que às vezes leva, tá eufórica, tá com taquicardia. Eu já cheguei a atender muitos pacientes que chegavam, olha, eu tô na menopausa, mas eu tô com uma taquicardia imensa, e eu não tô muito irritada, mas é da menopausa. Foi ver um hipertireoidismo, a gente tem que tratar isso. Tem que investigar. Pode levar uma arritmia, sabe? Não pode banalizar. Então, se autoconhecer, eu acho que é o primeiro passo, porque daí você consegue se observar, você consegue chegar até o médico, dizer o que está acontecendo e a gente pedir os exames necessários para que a gente tenha um diagnóstico mais assertivo para cada um, individual mesmo, né? E individualizar o paciente, cada um com a sua história de vida e tudo mais. Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Agora, essa coisa que eu quero saber, pergunta aí. Mas qual? Essa aqui, ó. Qual que é a mágica? Agora vai ter que falar tudo. Porque essa pergunta, a gente já também que tá falando que não tem mágica, ou tem alguma mágica? Tem. Me conta o que eu quero saber, pelo amor de Deus. Bom, o mundo inteiro, a torcida inteira. Então vamos lá, tá todo mundo esperando que eu vou falar mágica. Não tem mágica. A pessoa veio no podcast só pra escutar essa resposta. Só pra escutar essa resposta, pessoal. Não tem mágica.
mantém, sabe aquela história da sorte? Ai, a pessoa, olha, tá vendo, ela cresceu na vida, ela tem sorte. Tem muita dedicação, tem muita motivação, disciplina, mudança de hábito, como a gente falou. Só que manter, e aí a gente vai para manutenção. Então vamos lá. Perdeu o peso e eu quero manter. O que eu faço? Manutenção do peso perdido é igual. Tem que cuidar igual emagrecimento. Tem que acompanhar também. Por quê? Porque quando se perde o peso, imagina o seguinte, o organismo ele tenta recuperar esse peso. Não é com você com todo mundo, tá? Então, é instintivo do teu corpo. Ele fala, cara, eu perdi muita caloria, eu preciso recompensar isso aí. Exatamente. Eu vou tentar voltar ao peso anterior. Então, o que ele faz? Lança a mão de alguns hormônios que aumentam o apetite. A grelina é um hormônio que aumenta o apetite, ela é produzida no estômago e ela aumenta, assim, um nível mais alto, justamente para você comer mais. O intestino aumenta a vilosidade intestinal para você. O que é vilosidade? São os lugares do intestino onde são absorvidos os alimentos. Então, você vai absorver mais do que você absorvia antes. Que loucura. E os hormônios que suprimem o apetite, tá? Eles vão estar diminuídos, a colecistoquinina e PYY. Então, o que acontece? Isso tem que ser acompanhado. É uma coisa crônica. É uma coisa assim, ó. Não é que aumentou a minha fome porque eu parei. Não, existem mecanismos hormonais compensatórios, exatamente, para voltar esse peso. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro pilar para manutenção da perda de peso é o exercício. Porque lembra que eu falei que 75 a 80 na perda de peso é alimentação? Os outros 20 a 25, o exercício físico entra muito na manutenção. Ele é essencial para a manutenção do peso perdido. Por exemplo, na hora do exercício, ele libera hormônios que vão combater esses hormônios que faz eu sentir mais fome? Exato, como eu falei lá. Então, assim, o exercício físico ele é fundamental, além de aumentar a massa muscular, melhora a questão toda de sinalização da insulina, né, melhorando toda a questão de resistência à insulina, entre outros. Então, assim, o exercício físico ele é fundamental e aí existem outros pilares que a gente faz individualmente com cada paciente, mas é importantíssimo a gente fazer esse acompanhamento de manutenção da perda de peso. Sim, né? Porque mais difícil que perder é manter. É manter, doutora? Exatamente. Então, se tem uma coisa que depois, para não virar, eu falo montanha-russa, e é verdade, porque senão você sobe, desce peso, aí aconteceu alguma coisa, já desce de novo. O ideal é a gente tentar... Aquele efeito sanfona, o famoso efeito sanfona. O efeito sanfona. O ideal é a gente tentar sempre manter esse peso para evitar esse efeito sanfona. Sim. Ela já tá olhando para mim, porque a minha tá uma montanhazinha russa. Não tá ótimo. Você tá numa Subiu, desceu, agora... Numa descida bem legal, tá num platô. Tá engrenando, tá indo super bem. Bom, acho que a gente pode encerrar essa conversa, mas teria muito mais pra gente explorar, amanhã, né? A mulherada adora saber sobre perda de peso, e a massa Simone magra. É um poço de conhecimento científico pra explicar coisas que a gente vive e ninguém vai lá explicar pra gente. Tipo, ela é gordinha de sem vergonha. Não é, cara. Não é. Entendeu? Não é culpa da pessoa. Às vezes a gente não vê. E é isso que a gente tem que ter. Um lugar onde a gente possa não ter vergonha de falar. E também é um assim. Lugar também para conscientizar, né? Como a gente falou aqui, conscientizar as pessoas de se auto-observarem, observarem os sintomas que estão sentindo na pré-menopausa, na menopausa e buscarem a ajuda de um profissional para ver se é uma questão hormonal, para ver se é uma questão que precisa de um psiquiatra, de um psicólogo. A medicina, graças a Deus, evoluiu tanto que antes a gente pegava um saco com um monte de papelzinho colorido e falava, isso aí é colorido. Hoje não, hoje a gente consegue organizar essa prateleira bagunçada. Não, esse sintoma é daqui, vamos pôr essas verdinhas nessa prateleira, as amarelinhas são da segunda prateleira. Hoje a gente já até faz um potezinho de acrílico para colocar os que são da mesma cor, mas com moldes diferentes no lugarzinho certo. Exato. A medicina conseguiu colocar cada coisa no seu lugar com estudo científico, né? Exatamente. E é isso que a gente tem que conseguir difundir, que precisa disso, né? Precisa dessa ajuda, precisa dessa rede de apoio. Precisa entender que não é que as pessoas não conseguem enxergar. Tá, uma tem miopia, outra tem astigmatismo, a outra tem glaucoma. Então, as causas são diferentes, que levam à mesma queixa clínica.
que é uma dificuldade de perda de peso. Mas saber direcionar, identificar e prescrever é do médico. Exato. E aí essa moda de poder ir lá na farmácia e pedir e comprar sem regra, sem prescrição, sair tomando, é isso que é perigoso. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, aí tem uma pergunta final que a gente sempre faz para nossa convidada, que é a seguinte: o que você é mais do que era antes dos 40 mais? No que você é melhor agora? Nossa, agora eu parei, olha. Será que eu contei já que eu sou 40 mais? Não, pode ser. Claro que eu pode sou. ser um objetivo, pode ser um adjetivo, pode ser uma frase, pode ser um comportamento que você acha que melhorou depois da maturidade, entendeu? Que a maturidade está te trazendo de bom, de sabedoria. Olha, que pergunta mais complexa, né? Acho que a gente tem muitas coisas. Uma delas, você falou aqui, eu tava na minha cabeça, quando você falou a frase, já veio na minha cabeça assim, eu acho que é o jeito de você encarar as coisas diferentes, sabe? Essa questão de maturidade, a sabedoria, essas duas palavras vieram na minha cabeça, já veio na sua pergunta e já veio na minha resposta. Mas eu acho que é isso. Uma inteligência emocional, né? Maior. Isso, com a bagagem que a gente vai carregando ao longo do tempo, isso vai trazendo cada vez mais uma tranquilidade, menos ansiedade com as coisas. E eu acho que é isso que me trouxe. Perfeito. De tudo, essa bagagem, né? De tudo que vivi, hoje eu vivo uma fase mais plena do ponto de vista emocional. Perfeito. Eu também. Tá vendo? Tu também? Muito, e aí isso é muito bom. Só que demora tanto pra acontecer, né? Bom, mas tudo tem um propósito, né? Exato, e é muito legal você falar isso, porque a gente só fala da 40 mais, que tem oscilação hormonal, que a gordura pode entrar dentro do músculo, que vai ter... Também, só né, que tem as coisas boas. Hoje mesmo eu li uma frase muito legal, que dizia assim, até antes da menopausa, a mulher, ela estava mais preocupada em cuidar dos outros, né? Da família, do filho, do marido, da casa. Depois da menopausa, a gente começa a cuidar mais de si. E eu acredito que isso é verdade. A gente começa a prestar mais atenção em si, a fazer mais as coisas que a gente tem vontade, a ficar mais ao lado das pessoas que realmente a gente quer ficar. A gente se torna muito mais seletiva. E com isso, a gente se torna muito mais feliz. Acho muito que verdade, adorei. E é bem isso mesmo. Acho que todos... Que estão nos ouvindo, né? A gente tentar ir por esse caminho, tentar se ouvir, se conhecer e ir para esse lado de buscar cada vez mais, né? Esse equilíbrio na vida. Emocional, físico. Porque se a gente não cuida da gente, não tem como cuidar de ninguém. Isso é muito verdadeiro. Verdade. É verdade. Verdade. É verdade. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Adoramos a tua presença. Foi uma conversa muito maravilhosa. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Sigam. Continuam nos acompanhando. Mande pra amiga, pra irmã, no pra grupo de WhatsApp. Pra sua coleguinha menopausada. Exatamente. E Instagram da doutora Simone. Fala, Cí, seu Instagram. @doutora Simone Matsuda. DRA Simone Matsuda. E o nosso, na Voz das Menogatas. E o seu? @Thelma Torrano. E o teu? Doutora Natália. Tá bom. Obrigada, gente, pela audiência. Obrigada, gente.